Bom, pessoal, olha mais umas fotos aí que eu estou mandando para vocês nesse momento, para vocês estudarem. As proporções das histórias dos gigantes são assustadoras, né? Essas coisas estão um pouco ocultas de nós, mas se a gente procurar em várias partes do mundo, se encontra essas estruturas ainda. Mas, infelizmente, né, a ciência, a história oculta, ela esconde, ela inventa outras versões, né, para que a gente acredite. Você acha que é possível alguém carregar pedras de 200 toneladas? Se os guindastes não conseguem levantar 200 toneladas, como que aquelas pessoas do passado construíam tudo isso? Então era o mundo dos gigantes, né? A Bíblia fala desses gigantes, o livro de Enoque relata bem claro esses gigantes. Essa foto aí é de um amigo nosso lá no Rio de Janeiro, essas estruturas aí que você viu, né? Aquele rapaz é um amigo nosso, ele foi no Rio de Janeiro, olha aí, ó, novamente ele aí, ó. Então existem essas estruturas por todo mundo, estruturas perfeitas que é impossível com a tecnologia do passado. Estátuas enormes, perfeitas, com qual tecnologia? Naquela época eles não tinham essa tecnologia, porque tudo estava esculpido na rocha, diretamente na rocha, né? Então, se você tirar aí 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, essas estruturas, né, tão antigas, 7.000 anos atrás, tem muitas estruturas do passado. O que o Gênesis diz na Bíblia Sagrada é apenas uma pequena parte daquilo que existe. A Bíblia não está relatando tudo. Nós temos os anjos que viveram lá atrás, que caíram na terra. E depois nós temos no pós-dilúvio, né? E nós temos novamente pessoas grandes aparecendo na história, né? Então tem que se estudar todas as coisas que aconteceram lá atrás para entender hoje, né? Então o pós-dilúvio, nós temos um tipo de ser humano. Antes do dilúvio, um outro ser, que era ali no caso híbridos. E antes dos seres humanos eram os anjos que viviam aqui. Os anjos que não guardaram o seu principado, a sua habitação, e corromperam a raça humana. Então a corrupção começa com os anjos, e a queda deles é por isso, porque eles se corrompem e depois eles se misturam com a humanidade. Lá em Gênesis você vai achar isso, e Deus então resolve fazer um dilúvio, e aqueles anjos são aprisionados. Judas diz isso, o próprio Enoque conta toda a narrativa. E o que você vai ver de coisas grandes do passado são porque as pessoas eram realmente grandes. Mas no pós-dilúvio tudo vem mudando. Ainda há os povos da Tartária, que ali, pessoas grandes também, que essas tecnologias que os anjos ensinaram lá atrás, eles conseguiram achar novamente essas tecnologias e essas formas de cultura, o que gerou novamente uma destruição lá. Vocês podem ver que os povos da Tartária foram eliminados também, porque Deus ele tem os seus momentos de agir com juízo sobre a terra. Jesus disse que semelhante aos dias de Noé seriam nossos dias. Comece a pesquisar então você mesmo, com a sua própria capacidade intelectual, a história do passado, o livro de Enoque, livro dos Atlantes, culturas antigas, egípcias. Você vai descobrir muita coisa importante que vai te ajudar a entender o que eu estou querendo falar para você nesses dias. Porque semelhante aos dias de Noé serão os nossos dias, né? Que Jesus diz claramente isso. Muita corrupção, muita maldade, né? A gente vai estar tratando desses temas com vocês aqui. E essas imagens, elas são perfeitas, né? Grandes, enormes, que para as pessoas terem essa tecnologia, elas tinham que ser avançadas. Mas elas aprenderam com os anjos caídos essas tecnologias. Assim diz o próprio Enoque, que eles ensinaram bruxarias, feitiçarias, a fazer armas, a fazer muitas coisas. É por isso que você encontra na arqueologia aquelas pessoas de muitos e muitos anos atrás, antes do dilúvio até, imagens de naves, discos voadores, porque essas coisas os anjos já faziam lá atrás. E a ciência e a história tentam esconder isso de nós. Eles não querem que nós saibamos da total verdade. Aí você vê rochas uma por cima da outra que não passa nada, nem fio de cabelo passa entre essas rochas. Que tecnologia era essa, né? Então, para um povo muito antigo, tecnológico, há mistérios aí. Aí quando você
livros dos Atlantes, dos povos antigos, você vai entender por que eles tinham tanta tecnologia e tinham tanta força física para poder levantar essas estruturas. Porque essas estruturas eram levantadas por gigantes, né? E chamados também de Néfilins, né? Os Néfilins eram muito grandes. E o que aconteceu? Eles foram então para o Egito, né? E lá eles se misturaram com as pessoas lá, construíram aquelas pirâmides. E você vai ver que as pirâmides elas têm um sentido na história dessas pessoas, porque eles captavam energia com essas pirâmides, né? E a gente vai aprendendo com isso aí.